Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde diz que a pandemia está chegando ao fim. De cada 10 famílias brasileiras, 3 enfrentam insegurança alimentar. Suíça elogia a política monetária do Brasil e prevê melhorias na economia. Tribunal Superior Eleitoral lacra as urnas que serão utilizadas por brasileiros que vivem no exterior. Bancos investem em programas para combater mais de 1.000 tentativas de fraudes que acontecem por hora no Brasil. IBGE abre inscrições para mais de 8.000 vagas de trabalho no censo deste ano. Com fila de vários quilômetros, começa o funeral público da Rainha Elizabeth II. E é grande a expectativa para o evento O Ano da Retomada, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os bancos estão investindo na educação de clientes para evitar que eles caiam em ciladas criminosas. Dados da Federação Brasileira de Bancos indicam que, por hora, acontecem mais de 1.000 tentativas de golpes no Brasil. Na tentativa de diminuir os prejuízos com golpes e fraudes, alguns bancos estão adotando novas estratégias de comunicação com seus clientes para ensiná-los a identificar e se proteger de abordagens suspeitas. O objetivo do banco é alertar os consumidores sobre as diversas modalidades de crime e educá-los sobre as formas de prevenção, propondo a formação de redes de proteção contra essas ações. Segundo o levantamento da Febraban, 70% dos casos de golpes aconteceram por meio de manipulação psicológica e comportamental da vítima pelo criminoso. Nessas situações, o criminoso conta com a colaboração da vítima para que o golpe dê certo. O cliente é enganado, fornece informações pessoais ou deposita uma quantia em dinheiro para um desconhecido e nada disso passa diretamente pelos sistemas dos bancos. Os boletos bancários também atraem golpistas e fraudadores, que alteraram o código de barra com a intenção de desviar os pagamentos. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor alerta para o consumidor evitar gerar boletos em computadores públicos ou em redes de Wi-Fi abertas. O consumidor também deve conferir se o número do banco aparece nos primeiros 3 dígitos da linha do código de barras. Um estudo feito pela Federação mostrou que os golpes em clientes aumentaram 165% desde março de 2020, quando começou a pandemia da Covid-19. Além disso, só nos primeiros 7 meses deste ano, foram 1.000 abordagens por hora com a finalidade de fraude financeira. Uma pesquisa realizada pela Serasa Experian mostrou que entre junho de 2021 e junho de 2022, houve mais de 4.600.000 tentativas de golpes, ou 385.000 abordagens criminosas por mês, em média. A polícia prendeu o dono do barco que naufragou em Belém, no Pará, no último fim de semana. Marcos de Souza Oliveira foi encontrado a cerca de 20 quilômetros da capital do estado. A embarcação era irregular e deixou pelo menos 22 mortos. Marcos de Souza Oliveira, de 34 anos, era responsável pelo catamarã, que transportava clandestinamente passageiros entre a ilha de Marajó e Belém. No dia do acidente, a embarcação estava superlotada e depois que a hélice parou, a lancha começou a ser engolida pela água. 66 pessoas foram resgatadas com vida e outras continuam desaparecidas. Oliveira era procurado pela polícia desde o acidente e pode responder pelo crime de homicídio doloso. Um mês antes da tragédia, ele foi notificado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado sobre o risco do acidente. Um inquérito também foi instaurado pela Polícia Civil e a Marinha do Brasil. A mãe de Marcos também é esperada para prestar esclarecimentos. A Polícia Federal deflagrou a Operação Buena Vita para desarticular uma quadrilha especializada no roubo de produtos eletrônicos.
A Operação Buena Vita foi deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Federal. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Naviraí, na fronteira do Brasil com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul e no Paraná. O alvo da ação é desarticular uma quadrilha especializada em descaminho de grandes quantidades de produtos eletrônicos paraguaios para envio a outros estados brasileiros. A investigação teve início após denúncia anônima no Ministério Público Federal de que os proprietários de determinada empresa estariam com patrimônios inconsistentes com a sua atividade formal declarada. Após o decorrer da investigação, confirmou-se as denúncias iniciais, o que levou ao pedido de mandados de busca e apreensão, bem como sequestro de bens e valores dos investigados. Além dos mandados, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores dos envolvidos, pessoas físicas e jurídicas, até o limite de R$ 3.900.000, assim como o sequestro de todos os veículos e imóveis em nome dos investigados e possíveis laranjas. Foram mobilizados 80 policiais federais e servidores da Receita para a Operação Buena Vita. Agora uma notícia que todos nós esperamos há muito tempo: o fim da pandemia de coronavírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o cenário atual é como se fosse uma maratona. O mundo está bem próximo da linha de chegada e, por isso, não pode parar de correr. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou nesta quarta-feira que o mundo nunca esteve tão perto de acabar com a pandemia de Covid-19. O número de mortes semanais pela doença atingiu o nível mais baixo desde março de 2020. We can see the finish line. Podemos ver a linha de chegada, estamos em posição de vencer, mas agora é o pior momento para parar de correr. Agora é o momento de correr forte e ter certeza de que cruzamos a linha de chegada e colhemos os frutos do nosso trabalho duro. O diretor da entidade de saúde da ONU afirmou que se a oportunidade para encerrar a pandemia não for devidamente aproveitada, há o risco de novas variantes, mais mortos e mais incertezas. De acordo com o último boletim epidemiológico da OMS, o número de casos caiu 12% na última semana de agosto para 4,2 milhões de novos contágios declarados. O número de infecções é maior devido aos casos leves não declarados e também porque muitos países desmobilizaram as estruturas para testes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou hoje cortes no programa Farmácia Popular. Os recursos para o ano que vem não foram incluídos no orçamento. Mas, segundo o ministro, o processo político envolvido na discussão dos gastos para 2023 ainda está em andamento. E o presidente Jair Bolsonaro deverá fazer uma notificação um dia após as eleições para modificar a previsão de gastos. Profissionais da saúde participaram de um treinamento no Hospital Regional de Cirurgias Eletivas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eles estão se preparando para o Dia Mundial de Segurança do Paciente, que vai acontecer neste sábado. Todas as pessoas, em algum momento da vida, utilizam medicamentos para prevenir ou tratar condições de saúde. E considerando que erros na prescrição ou administração podem causar danos diversos, a OMS, Organização Mundial da Saúde, definiu que o tema do Dia Mundial da Segurança do Paciente em 2022 levaria informação e conhecimento sobre práticas inseguras e erros de medicação. O slogan da campanha é Medicação Sem Danos. Essa é uma data importante para a saúde de um modo geral, para a saúde coletiva, para a saúde pública e para a saúde de Dourados. A Organização Mundial da Saúde decretou o Dia da Segurança Internacional do Paciente depois do desenvolvimento do livro Errar é Humano. A partir dessa data, nós temos tratado os eventos adversos como problemas de saúde pública e como esses eventos são trazidos para o tratamento e diagnóstico de cada unidade. Então, é um momento de conscientização, é um momento de ação e é um momento da gente trabalhar junto em prol de uma assistência mais segura para o paciente. Em alusão ao Dia Mundial de Segurança do Paciente, profissionais da saúde receberam treinamento no Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados, que é administrado pelo Instituto Mais Saúde. Nós estamos, felizmente, inaugurando a Semana de Segurança do Paciente aqui do Hospital Regional de Dourados. E nós estamos também em franca visita de diagnóstico para acreditação do hospital.
De acordo com o primeiro anuário da Segurança Assistencial Hospitalar do Brasil, 829 brasileiros morrem em decorrência de condições adquiridas nos hospitais, o que equivale a 3 mortes a cada 5 minutos. Por isso, o Ministério da Saúde adota as 6 metas internacionais de segurança do paciente, que são elas: identificar o paciente, aperfeiçoar a comunicação, assegurar a prescrição correta de medicamentos, assegurar condições ideais para cirurgias, reduzir o risco de infecções associadas, reduzir o risco de quedas e lesões por pressão. Nós somos um hospital cirúrgico, atendemos 37 municípios, trabalhamos como cirurgias eletivas e estamos implantando as 6 metas da segurança do paciente. No momento a gente está na meta 1, que é a identificação do paciente, onde a gente está mudando alguns fluxos, alguns protocolos. A identificação agora vai ser mais rigorosa, conforme a gente já segue, a gente vai melhorar o processo, A gente já tem o processo, a gente vai melhorar esse processo para que esses eventos adversos não venham a ocorrer na unidade, e a gente possa dar mais segurança para esse paciente que está vindo fazer cirurgia com a gente. Veja a seguir: Suíça elogia a política monetária do Brasil e prevê melhorias na economia. E ainda, de cada 10 famílias brasileiras, 3 enfrentam insegurança alimentar. O IBGE abriu mais de 8.000 vagas para trabalhadores coletarem dados do censo. Mais detalhes de Brasília com a repórter Jaqueline Fonseca. O edital simplificado de contratação foi publicado pelo IBGE no Diário Oficial da União nesta quarta-feira e prevê a contratação de 7.795 recenseadores, que são os trabalhadores que fazem a coleta de dados do censo. A jornada de trabalho é de no mínimo 25 horas por semana e a remuneração é de acordo com o número de visitas realizadas. O contrato tem duração de até 3 meses. Para este cargo, é necessário nível fundamental completo. Também há 436 vagas para agente censitário municipal e coordenador. Este cargo exige nível médio completo, jornada de trabalho de 40 horas e a remuneração é de R$ 2.100. O formulário de inscrição está disponível na página do IBGE, na aba Trabalhe Conosco. De Brasília, Jaqueline Fonseca. De cada 10 famílias brasileiras, 3 enfrentam dificuldades para comprar alimentos e precisam reduzir a quantidade de algum item. O levantamento é da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. A maior proporção de famílias em insegurança alimentar grave está nas regiões norte e nordeste do país. Mas a maior concentração de pessoas que passam fome, em números absolutos, está no sudeste, região mais populosa do país. Considerando toda a população sofrendo com a insegurança alimentar leve, moderada ou grave, a cidade de São Paulo está no topo do ranking, com 26 milhões de habitantes, seguido por Minas Gerais, com 11,2 milhões de habitantes. Os pesquisadores constataram que o problema se agravou após a pandemia, com a queda na renda das famílias e o aumento do custo de vida. A produção industrial na zona do euro caiu 2,3% em julho na comparação com o mês anterior. O resultado foi o pior do que o esperado pelos economistas. As maiores baixas foram na Irlanda, Estônia e Áustria. O balanço foi positivo na Lituânia, Suécia e Malta. E agora uma boa notícia para o Brasil. O banco suíço UBS elogiou a política monetária brasileira e prevê recuo ainda maior da inflação. A instituição financeira avalia que a inflação brasileira vai perder força antes de outros países. Após figurar como uma das inflações mais altas do mundo nos últimos meses, o Brasil vai reverter o cenário de alta dos preços antes que outros países. A avaliação foi apresentada em um relatório do Banco Suíço UBS. De acordo com um artigo intitulado De Patinho Feio a Cisne, o Brasil tende a voltar à parte inferior do ranking global nos próximos meses. Apesar da previsão de queda na vanguarda mundial, o banco reforça que o núcleo da inflação no Brasil não terá muita desaceleração, com uma alta ainda prevista para os preços do setor de serviços.
Segundo o relatório, uma parte razoável da aceleração da inflação de serviços será diretamente ligada a um efeito rebote do período inicial da pandemia. Na análise com 14 países, o banco reforça que o Brasil teve a 11ª maior inflação no período compreendido entre março de 2021 e janeiro de 2022. A inflação foi mais rápida e volátil no Brasil do que nas outras 3 economias no segundo semestre de 2021 e agora é esperado que a inflação brasileira seja menor do que as demais. E o PIB do Brasil foi revisado para cima, enquanto o de países desenvolvidos piorou. A inflação, a guerra na Ucrânia e o cenário doméstico brasileiro explicam o resultado. O Boletim Focus desta semana trouxe pela 12ª vez seguida uma revisão para o crescimento do Produto Interno Bruto de 2022. Segundo um levantamento do Banco Central, o movimento diverge do observado nas maiores economias mundiais. Os dados apontam que apenas a América Latina e o Brasil tiveram alta ao longo do ano no PIB projetado para 2022. As revisões para o PIB brasileiro, de 1,7 ponto percentual, acabaram até sendo maiores, inclusive, do que as feitas para a América Latina, 0,7 ponto percentual. As projeções de PIB para a zona do euro, Estados Unidos, Japão, China e o conjunto de países emergentes e desenvolvidos em agosto são inferiores às de fevereiro deste ano. Especialistas relatam uma combinação de fatores, como a guerra na Ucrânia, uma piora nos quadros inflacionários, surpresas como a economia brasileira e erros de avaliação do mercado. A inflação ao consumidor na Argentina em agosto foi de 7%, um pouco mais baixa do que os 7,4% em julho. Mas no acumulado dos últimos 12 meses, o resultado é de 78,5%. Os números divulgados hoje aumentam os temores no mercado de que o índice fechará o ano na marca dos 100%. O consumidor que precisa de fraldas para crianças ou idosos precisa pesquisar cada vez mais quando vai às compras. Quem explica o motivo é o repórter Dionísio Gonçalves. O preço de fraldas tem uma variação de até 130% para o mesmo produto, segundo o levantamento do Procon de São Paulo. A diferença pode ser de até R$ 26,46 para um pacote de fraldas da mesma marca no mês de agosto. Na comparação anual, a pesquisa aponta alta de 9%. Para as fraldas infantis, o aumento é de 7,5% em média. As adultas têm uma maior alta, de 14%. Isto aponta a importância de sempre pesquisar antes de comprar. Por ser oferecida em pacotes de diferentes tamanhos, é válido chegar ao preço da unidade dividindo o valor do pacote pela quantidade por ele oferecida, podendo assim escolher o melhor para o seu bolso. As vendas no comércio de varejo tiveram uma queda inesperada no mês de julho. Mesmo assim, o volume está acima do período de antes da pandemia. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, o comércio varejista caiu 0,8% em julho na comparação com junho. E esse foi o terceiro mês seguido de queda. O resultado surpreendeu os especialistas, que apostavam no aumento das vendas devido ao bom momento da economia do país. As atividades que apontaram as maiores quedas foram tecidos, vestuários e calçados, móveis e eletrodomésticos e livros, jornais e papelaria. Apenas a atividade de combustíveis e lubrificantes mostrou crescimento. Nos 3 meses até julho, as vendas no varejo acumularam queda de 2,7%. As boas notícias são que no ano, o volume de vendas tem alta de 0,4%. E o índice está atualmente 0,5% acima do patamar pré-pandemia, que foi registrado em fevereiro de 2022. Os responsáveis pela pesquisa afirmaram que os números refletem a instabilidade típica do setor. No mercado financeiro, com os dados de inflação dos Estados Unidos divulgados ontem e ainda em meio às preocupações com a inflação alta na Europa e com uma crise de custo de vida, o dólar fechou em queda nesta quarta-feira de 0,19%, negociado a R$ 5,17 na venda. E a Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,22% aos 110.546 pontos. A Anatel informou hoje que mais 7 capitais vão receber o sinal da internet 5G a partir da próxima segunda-feira. Aracaju, em Sergipe, Boa Vista, em Roraima, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul,
Cuiabá, no Mato Grosso, Maceió, em Alagoas, São Luís, no Maranhão e Teresina, no Piauí. Com isso, 22 capitais passarão a contar com a tecnologia. Ainda falta ativar o 5G em 5 capitais da região norte. Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina criaram um ônibus movido a energia solar que já rodou mais de 100 mil quilômetros. Montado e desenvolvido totalmente no Brasil, o país já realiza trajetos de longa distância sem gastar uma gota de combustível convencional, o que é motivo de orgulho para os desenvolvedores do projeto, que tiveram a ideia inicial de realizá-lo após acompanhar a instabilidade nos preços dos combustíveis comuns. Atualmente, o veículo é utilizado para transportar alunos, professores e visitantes que frequentam o campus da Universidade Federal de Santa Catarina e vem do norte de Florianópolis. Com o projeto, eles resolveram 2 grandes problemas: o gasto elevado com combustível e a emissão de gases nocivos ao meio ambiente. O ônibus conta ainda com um sistema de frenagem regenerativa, que faz com que o movimento das rodas e do freio produzam energia cinética. Essa energia é transformada em eletricidade e devolvida às baterias do ônibus para que também possam contribuir para o seu funcionamento. O veículo também possui um sistema de internet de alta velocidade e uma mesa de reuniões para professores e estudantes. A intenção dos desenvolvedores é aprofundar o funcionamento do ônibus solar para futuramente implementar a tecnologia no transporte público de todo o Brasil. A 4ª edição da Feira de Tecnologias e Conhecimentos para a Agricultura Familiar está acontecendo no Parque de Exposições de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A organização é da Embrapa Agropecuária Oeste. As apresentações e oficinas da Tecnofan acontecem neste espaço montado no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, em Dourados. No local também estão expostos diversos tipos de itens produzidos por agricultores familiares de diversas regiões, inclusive de outros estados. A gente começou esse evento em 2014, comemorando o Ano Internacional da Agricultura Familiar, e foi um sucesso o evento. Passamos a fazer a cada 2 anos esse evento, né? E em 2020, infelizmente não tivemos, mas a demanda pelo evento, tanto por parte do produtor, da assistência técnica e das instituições, aumentou muito. Então até que o evento cresceu e esse ano nós estamos aqui no Sindicato Rural. Durante a feira, os participantes puderam inclusive conhecer novas tecnologias aplicadas no campo. A feira é voltada não apenas para o agricultor, mas também para profissionais de assistência técnica, extensão rural, acadêmicos e professores dos cursos de ciências agrárias. Muitos agricultores já vêm para cá com dúvidas e sanam essas dúvidas aqui mesmo, conversando com os técnicos, conversando com os expositores. Mas outros vêm aqui para se inspirar, para ver tecnologias que eles podem aplicar na sua propriedade. E é muito importante essa participação, porque o pequeno produtor, o agricultor familiar, ele precisa se tecnificar. Ele deve usar as tecnologias que estão acessíveis para ele, porque é isso que vai fazer com que ele tenha lucro na atividade e consiga continuar na atividade, continuar no campo. A última edição da feira aconteceu aqui em Dourados em 2018, reunindo quase 3 mil expositores de diversos municípios de todo o país. Parte dos alimentos consumidos na merenda escolar das escolas municipais de Dourados são provenientes da agricultura familiar. Para o prefeito, o incentivo ao pequeno produtor é exatamente para diversificar a produção. Esse programa da alimentação escolar ele é fundamental para que a gente possa garantir também merenda de qualidade. 30% tem que ser adquirido da agricultura familiar. Quanto mais aperfeiçoa, quanto mais diversifica, também nos ajuda nessa aquisição. E a Tecnofan, depois de 2 anos, assim como quase tudo, né, desfile de 7 de setembro, aulas presenciais, depois desse período difícil da pandemia, com o apoio da sociedade, com vacinação, hoje a gente pode estar aqui presencialmente celebrando esse evento que é tão importante para Mato Grosso do Sul. E veja a seguir, Tribunal Superior Eleitoral lacra as urnas que serão utilizadas por brasileiros que vivem no exterior. E veja também, com fila de vários quilômetros, começa o funeral público da Rainha Elizabeth II.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido para transferir à Justiça Federal de Brasília o processo para avaliar se 8 empresários representam uma ameaça à democracia. O empresário Luciano Heng alegou que não existem provas contra eles e que a investigação não é prerrogativa da Suprema Corte. Mas, segundo Alexandre de Moraes, a alteração seria prematura, porque a Polícia Federal ainda investiga documentos apreendidos. Há 19 dias para as eleições. As urnas que serão utilizadas por quase 700 mil brasileiros que votam no exterior foram lacradas e serão utilizadas em 77 países. As 989 urnas foram lacradas pelo Tribunal Regional Eleitoral nesta quarta-feira. As urnas já receberam as informações sobre os candidatos que concorrem ao cargo de presidente da República e o software que contabiliza os votos. A lacração das urnas garante a segurança dos sistemas e dos aparelhos que serão utilizados na votação no dia 2 de outubro. Este ano, Síria, Ucrânia e Venezuela não participam das eleições. Países em guerra, em conflito, não há como a Justiça Eleitoral fazer as eleições nesses locais. Mas na Venezuela, os brasileiros que quiserem votar poderão se dirigir a Bogotá, na Colômbia. Antes do envio das urnas, foram feitos testes de segurança nos aparelhos. Primeiramente, o software da urna eletrônica ele foi lacrado, né? Esse software foi lacrado no dia 2 de setembro com o TSE. A partir do dia 3, esse software é distribuído aos TRS. E nós fazemos as importações dos softwares, nós oficializamos os softwares e a gente baixa esses arquivos, carrega essas urnas eletrônicas com os softwares lacrados. As urnas eletrônicas lacradas nesta quarta-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral serão enviadas para 77 países através de mala diplomática pelo Ministério das Relações Exteriores. Esse trabalho garante que mais de 690 mil brasileiros que vivem no exterior possam participar da eleição. Terminando a embalagem ali que está sendo feita pela Justiça Eleitoral, elas passam aqui para a guarda do Itamaraty. A gente acondiciona elas em malas diplomáticas, malotes diplomáticos, que são lacrados. Daqui elas são colocadas num caminhão que vai com escolta armada para o aeroporto, vai para Guarulhos e para Viracopos, dependendo do destino final. E de lá segue por via aérea para os diferentes países. Completamente seguro, as urnas vão lacradas. Ao chegarem no país de destino, os lacres são verificados. Chegando nas embaixadas e nos consulados, elas são guardadas em quartos seguros, né, trancados, até a véspera da eleição, quando são montadas as sessões eleitorais. Além das urnas eletrônicas, 29 países que têm menos de 100 eleitores utilizarão urnas de lona no processo eleitoral. O Nepal é o país com o menor número de votantes, totalizando 33 eleitores. Já os Estados Unidos têm o maior colégio eleitoral fora do país, com 182.986 eleitores. Em 52 localidades, não haverá votação por não haver número mínimo de eleitores. Por causa do fuso horário, as eleições começarão às 8 da noite no dia 1º de outubro na cidade de Wellington, capital da Nova Zelândia, onde cerca de 3 mil brasileiros votam. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal é responsável por organizar a eleição fora do país e coordena o processo em 106 países. Qual a importância do brasileiro votar? Civismo, amor à pátria. Nós temos esse dever com a democracia, nós temos o dever de participar da construção desse país. E quem vota participa da evolução e da construção da nossa nação. E o Tribunal Superior Eleitoral vai realizar amanhã uma simulação do projeto piloto que prevê o uso da biometria no chamado teste de integridade das urnas eletrônicas. A medida atende a um pleito apresentado pelas Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições, criada para discutir aprimoramentos no sistema eleitoral. Após ofensas a jornalista, deputados pedem cassação de Douglas Garcia na Assembleia de São Paulo. O deputado estadual abordou Vera Magalhães no final do debate ao governo do estado de São Paulo na noite de ontem, nos bastidores da TV Cultura. Com o celular na mão, o deputado Douglas Garcia, que fazia parte da comitiva do candidato Tarcísio de Freitas, foi para cima de Vera Magalhães, afirmando que ela é uma vergonha para o jornalismo e questionando o valor do seu contrato de trabalho. O
O apresentador Leon Serva, que mediava o debate, intercedeu e retirou o celular da mão do deputado enquanto era retirado pelos seguranças. Emídio de Souza e Paulo Fiorilo, do PT, e Isa Pena, do PSOL, alegam que o parlamentar, apoiador de Tarcísio de Freitas, quebrou decoro parlamentar ao hostilizar a jornalista. Por meio de uma nota enviada à imprensa, o Conselho de Ética da Alesp afirmou que irá apurar as denúncias em relação à conduta do deputado Douglas Garcia e disse que não compactua e ainda repudia condutas ofensivas e desrespeitosas, sempre prezando pelo respeito, diálogo e tolerância entre todos. Já o Partido Republicanos, do qual Garcia faz parte, vai instaurar um procedimento disciplinar para apurar a conduta do deputado estadual. O processo será conduzido pela Comissão de Ética da Legenda e pode culminar na expulsão do parlamentar, a depender da conclusão do colegiado. No Twitter, Vera afirmou que irá registrar um boletim de ocorrência de ameaça contra Garcia. O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que não pode falar em nome do Republicanos, partido do qual ele e Garcia fazem parte, mas afirmou que a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, deve punir severamente o deputado Douglas Garcia por ter ofendido a jornalista Vera Magalhães na madrugada desta quarta-feira. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo deu aval à candidatura do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PTB, para o cargo de deputado federal pelo Estado. Ele estava inelegível após ter o mandato cassado pela Câmara por quebra de decoro parlamentar 6 anos atrás. Prevaleceu no julgamento de hoje o entendimento de que, no momento em que Eduardo Cunha protocolou seu pedido de registro, ele não estava inelegível, porque ainda não foi julgado um recurso que os advogados do parlamentar apresentaram. Começou hoje o velório aberto ao público da Rainha Elizabeth II. O traslado do corpo da monarca até o Palácio de Westminster foi repleto de homenagens e contou com a participação de vários membros da coroa britânica. Desde as primeiras horas desta quarta-feira, a segurança em Londres foi redobrada para recepcionar a chegada do corpo da Rainha Elizabeth II. Milhares de pessoas acompanharam o trajeto de 22 quilômetros sob forte chuva até o Palácio de Buckingham. Estradas que normalmente são movimentadas ficaram totalmente paradas para ver o carro funerário iluminado passando lentamente, atraindo aplausos e buzinas. O rei Charles III chegou ao palácio à frente de uma procissão solene. Lá, o caixão da monarca foi recebido pelo rei, seus filhos e membros da coroa britânica, que se reuniram pela primeira vez desde o dia do falecimento. Do lado de fora do Palácio de Buckingham, guardas reais realizaram uma marcha antes do corpo seguir para Westminster. Por volta das 2 da tarde, coberto pela bandeira do Royal Standard, com a coroa do Estado Imperial colocada em uma almofada no topo ao lado de uma coroa de flores, o caixão foi transferido do palácio em uma carruagem da Tropa Real de Artilharia para o Palácio de Westminster, propriedade mais antiga da família real, com uma arquitetura medieval que fazem referências aos tempos passados da monarquia. O rei Charles III e outros membros da realeza acompanharam o cortejo de perto. Os príncipes William e Harry também seguiram a cerimônia. Os dois protagonizaram uma triste cena que faz voltar a memória de todos os ingleses a 1997, quando os dois ainda meninos seguiram o caixão de sua mãe, a princesa Diana, em uma procissão semelhante pelo centro de Londres. A cena dos dois filhos de Charles juntos também foi uma demonstração simbólica de união, já que William e Harry agora mal se falam depois de uma amarga briga nos últimos 2 anos. Outros membros da realeza, incluindo a esposa de Charles, Camila, agora rainha consorte, Kate, esposa de William e agora princesa de Gales, e a esposa de Harry, Meghan, viajaram de carro. À medida em que os veículos passavam lentamente pelo centro de Londres, várias estradas foram fechadas ao tráfego e armas começaram a disparar a cada minuto no Hyde Park, enquanto o famoso sino do Big Ben também tocou em intervalos de 1 minuto. Desde segunda-feira, várias pessoas já aguardavam no local para se despedir da rainha. Milhares de visitantes ocupam uma fila quilométrica ao redor do centro de Londres, sabendo que podem ter que esperar horas para acompanhar a cerimônia.
Funcionários do governo acreditam que cerca de 750 mil pessoas devem passar pelo local. O velório aberto ao público será realizado até a próxima segunda-feira, onde ocorrerá o funeral com autoridades de todo o mundo. Durante a cerimônia final, o país realizará 2 minutos de silêncio. O sepultamento da rainha será realizado em um evento particular no castelo de Windsor, ao lado do marido, o príncipe Philip. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu nesta quarta-feira a vitória do país durante uma visita à cidade estratégica de Izium, na região de Kharkiv. Essa é a sua primeira viagem aos territórios reconquistados na contraofensiva deste mês contra uma Rússia determinada a continuar atacando a Ucrânia. Pode ser possível ocupar temporariamente nossos territórios, mas certamente é impossível ocupar nosso povo. Наш народ, українських людей, останні місяці. Esses últimos meses foram extremamente difíceis para vocês. Por isso eu lhes peço, cuidem-se, porque vocês são a coisa mais preciosa que temos. Цінніше, що у нас є. Слава тим, хто знаходиться. Izium, uma cidade de cerca de 50 mil habitantes antes da guerra, foi cenário de combates sangrentos antes de ser tomada pelos russos, que fizeram dela um ponto estratégico para reabastecer suas tropas. Sua reconquista pelas tropas de Kiev representa um revés para o exército de Moscou, agora retirado de Donetsk, uma área sob controle do Kremlin desde 2014. A Ucrânia garante ter recuperado o controle de milhares de quilômetros quadrados no leste e no sul em 2 semanas. A primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson, anunciou sua renúncia nesta quarta-feira após reconhecer a derrota da esquerda e a vitória do bloco de direita e de extrema-direita nas eleições legislativas. A derrota da esquerda e a vitória do bloco de direita e de extrema-direita nas eleições. A maioria das pesquisas de opinião nos mostrava que haveria uma disputa acirrada na eleição. Não fiquei surpresa. É claro que estou preocupada com o desenvolvimento da Suécia nos próximos anos. Com mais de 99% dos votos apurados, o bloco da direita e da extrema-direita teria conquistado 176 assentos, frente aos 173 obtidos pelo bloco de esquerda liderado por Magdalena Andersson. As eleições foram realizadas no último domingo. E o presidente chinês desembarcou hoje no Cazaquistão para estreitar os laços com países da Ásia Central. Esta é a primeira viagem para o exterior de Xi Jinping desde o início da pandemia. O avião do líder chinês aterrissou pela manhã na capital Nur-Sultan. Ao descer da aeronave, foi recebido pelo presidente cazaque Kassym Tokayev. Depois da visita, Xi Jinping vai ao Uzbequistão para comparecer a uma cúpula dos dirigentes dos Estados-membros da Organização de Cooperação de Xangai. Os 2 países da Ásia Central fizeram parte da União Soviética e estão localizados em uma região no centro das novas Rotas da Seda, o vasto projeto do presidente chinês para melhorar os vínculos comerciais da China com o resto do mundo. Milhares de cazaques têm vínculos familiares com os habitantes de Xinjiang, onde são a segunda maior população de língua turca depois dos uigures. Na segunda etapa da viagem no Uzbequistão, Xi vai participar da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, composta por China, Rússia, Índia e Paquistão, além de 4 países da Ásia Central, Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão e Uzbequistão. E veja a seguir, cinemas de várias partes do país vão vender ingressos a R$10 a partir de amanhã para atrair o público. E é grande a expectativa para o evento O Ano da Retomada da Igreja Internacional da Graça de Deus. Diversas redes de cinema vão oferecer, a partir de amanhã, ingressos por R$10. A ideia é atrair mais público para as salas de cinema de todo o país. O setor do cinema ainda não se recuperou totalmente dos impactos causados pela pandemia. Nesse ano, o público que procura ver um filme nas telonas é 50% menor do que o registrado em 2019, o último ano antes da pandemia. Com o intuito de popularizar as sessões e atrair mais público para as salas de todo o país, as redes de cinema se uniram pela primeira vez em uma campanha coletiva de descontos nos ingressos, chamada de Semana do Cinema.
A promoção começa nesta quinta-feira e vai até a próxima quarta-feira, dia 21 de setembro. Os ingressos terão preço único no valor de R$10, enquanto o combo com pipoca e 2 refrigerantes terá o preço especial de R$29. A promoção é válida para todas as sessões nas salas tradicionais 2D e 3D e também nas salas Macro XZ. A ideia inicial foi da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas. Cachorros, gatos, passarinhos e até coelhos. Tudo normal no caso de um animal de estimação que está ganhando cada vez mais espaço nos lares brasileiros. Mas uma garotinha de Santa Catarina, chamada Lívia Gabriela da Silva, inovou e surpreendeu na escolha de qual bichinho seria o seu pet. Uma criança ter animais de estimação é uma cena comum em qualquer lar. Mas e quando estes bichos são sapos? A pequena Lívia, de apenas 2 anos, brinca com eles sem medo algum. Você teria coragem? Foi há 5 meses atrás que tinha um sapo ali na rua e eu peguei o sapo, daí eu fui mostrar pra ela, daí na hora que eu mostrei pra ela, ela quis pegar ele na mão, a hora que ela pegou, eu fui tirar, ela começou no berreiro, eu gravei, quando eu postei na internet já viralizou na hora, né? A família mora em Tuporanga, cidade rural do Vale do Itajaí, Santa Catarina. O aparecimento destes bichinhos é normal na região durante as chuvas. O que mais surpreende é que Lívia não gosta apenas dos sapos, mas também de outros amiguinhos como a barata e a galinha. O preferido dela é a galinha. Ela se apaixonou pelo sapinho, né? Então ela tem eles como amigo dela. Ela vê um sapinho no papo, que nem ela fala, são os amiguinhos dela. E não só o sapo, ela gosta de todos os bichinhos, ela tá sempre brincando com algum, com os pintinhos, que a gente tem aqui, calopsita, ratinhos, hamster, né? Ela tem verdadeira adoração mesmo também, igual o irmão, né? Tudo começou por aqui. Quando o irmão Pedro postou alguns vídeos de Lívia na internet, mal podia imaginar que ia ser sucesso nas redes. Alguns vídeos postados já alcançaram mais de 20 milhões de visualizações. O gosto por animais de estimação vem de família. Não começou com Lívia, veio do irmão Pedro, que desde a infância também brincava com bichinhos diferentes. O que eu achei bem interessante, né, ela pegar assim, porque quando eu era pequena eu também pegava e ela meio que puxou a minha barba. O irmão Pedro é quem grava todos os vídeos e posta nas redes sociais. Café, faz um vídeo de manhã, um vídeo à tarde, quando ela tá com algum animal eu gravo, e assim eu vou gravando os vídeos e postando sempre de noite. Mesmo sendo inusitada, essa amizade rende muitas risadas na família. E você, tem algum bichinho de estimação diferente? No próximo sábado, a Igreja Internacional da Graça de Deus promoverá o grande evento O Ano da Retomada, no ginásio da Portuguesa, em São Paulo. O programa Show da Fé com o missionário R.R. Soares e muitas outras atrações serão transmitidas de lá ao vivo. E a entrada será gratuita. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. O Show da Fé é o carro-chefe da programação da Igreja Internacional da Graça de Deus. Apresentado e dirigido pelo missionário R.R. Soares, o programa que leva o Evangelho aos 4 cantos do mundo é gravado aos finais de semana na sede estadual da igreja em São Paulo. Mas neste sábado será transmitido de um palco diferente. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Do altar da Igreja da Graça para o ginásio da Portuguesa em São Paulo. É daqui que no próximo dia 17 de setembro, o missionário R.R. Soares vai comandar o Show da Fé para um público de aproximadamente 7.000 pessoas, no evento O Ano da Retomada.
Esse ano é a retomada após um período difícil que enfrentamos, que foi essa pandemia, onde, querendo ou não, muitas pessoas perderam entes queridos, pessoas próximas. Então, por isso, o ano da retomada. E é com esse propósito que o Show da Fé será transmitido em 3 horários no evento: às 9 da manhã, 2 da tarde e 18 horas. É um privilégio ter a presença do missionário ali, algo que ele decidiu. Ele falou, vou levar a bênção para aquelas mulheres, para os jovens, para os homens. Como ele mesmo disse para mim, Thaís, eu vou levar o recado de Cristo e a festa fica com vocês. Então eu falei, amém, glória a Deus. E será mesmo uma grande festa, com o show de Kelly Benigno, Senhor Deus que me ama, Ele cuida de mim. Isabela Rios, Essa minha fortaleza só em ti eu confiarei. Israel Soares, E toda a terra está cheia da tua glória. Fernandes Lima, Aleluia, glória a Deus, hoje livre sou, por isso eu declaro amor ao meu Senhor. e o pastor Jaime de Amorim. Não importa se o mundo o condenar, o que vale é se prostrar para adorar. Hoje me consagro a ti, Senhor, com o coração de adorador. Além das apresentações dos cantores da Graça Music, cultos dos ministérios da Igreja Internacional da Graça de Deus serão celebrados e transmitidos ao vivo na TV. Começando com as Mulheres que Vencem, com a pastora Thaís Benevente, às 10h30 da manhã. A base do Ministério Mulheres que Vencem são as intercessoras. Então você vai ver ali no evento intercessoras espalhadas, orando para que mulheres sejam realmente alcançadas naquela hora, mulheres que nunca ouviram falar de Jesus. Então vai ser poderosíssimo o que Deus vai fazer naquele lugar. Às 13h30 da tarde, o palco será tomado pelos Jovens que Vencem, sob o comando do pastor Márcio Alves. Esse mês em específico nós estamos trabalhando com o tema Ainda não é o fim, depressão tem cura, Setembro Amarelo. Então nós batemos forte nesse mês para tratar jovens que estão com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e faremos um clamor específico por esse tipo de pessoas, por esse grupo, né? Então estamos convidando jovens que estão passando por essa luta. Aliás, você pai, você mãe, você que tem filhos em casa, pode trazer que eles serão alcançados pelo poder de Deus. E para fechar esse grande dia, o pastor Carlos Silva chegará com os Homens que Vencem no palco do Ano da Retomada. Nós estamos em consagração e com certeza Deus vai fazer maravilhas lá no nosso meio. Não fique em casa não, pega a sua esposa, pega os filhos, faça deste sábado um sábado especial. Sábado, dia 17 de setembro, a partir das 9 da manhã, o Ano da Retomada, no Ginásio da Portuguesa. Rua Comendador Nestor Ferreira, número 33, Canindé, São Paulo. A entrada é gratuita. E não se esqueça de convidar a todas as pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão cativas, oprimidas, na mão do inimigo. Ali vai acontecer obras extraordinárias. Jovem, vem, eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Eu faço esse desafio. Se não mudar, você não precisa voltar. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. E agora você vai acompanhar os números atualizados do placar da volta da vitória da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nesta quarta-feira foram 110 pessoas curadas e o total de curados 29.050 pessoas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fica na paz. Tchau.